Quando o presidente da mesa pigarreou e leu meu nome no microfone, meu marido deixou a caneta cair. O estalo seco no chão do auditório foi mais alto do que qualquer discurso. E eu vi Renato, o homem que sempre se achou intocável, ficar paralisado. Eu não estava ali como a esposa dele, eu estava ali como acionista. Ribeirão Preto ferve de calor e orgulho. Tudo gira em volta do agronegócio, caminhões armazéns, contratos fechados, cedo churrasco tarde. Renato vive disso e vive principalmente de ser admirado. Naquela sexta-feira, a churrascaria estava lotada. Risada alta cerveja, trincando de gelada fumaça doce de carne na roupa. O garçom passava com a espada e cortava picanha como se fosse um show. O Renato é outro nível, disse o Márcio batendo no ombro dele. Você faz dinheiro com o ar. Renato abriu o sorriso de canto confortável no papel de vencedor. Eu ralo, né? Respondeu. Ninguém me deu nada. E como sempre ele me puxou pro assunto, do jeito errado. A Sofia aqui, rainha do lar, dona de casa. Ele ergueu o copo como um brinde. Eu fico tranquilo porque ela cuida de tudo e não enche. A mesa explodiu. Oh, rainha do lar, alguém gritou rindo. Eu senti o cheiro de fumaça subir pela garganta junto com algo amargo. Mordi a parte de dentro da bochecha. Doeu, mas o sorriso ficou no meu rosto, porque eu aprendi cedo que quando você mostra dor na frente de quem te despreza, você entrega um mapa. Renato continuou embalado. Tem mulher que quer trabalhar, quer aparecer, quer ter opinião. A Sofia é simples. Ele me olhou por um segundo e ali não tinha carinho. Ela sabe o lugar dela. Eu bebi devagar só para ter o que fazer com as mãos e guardei aquela frase com uma calma que me assustou. No carro ele ainda falava alto, repetindo as próprias histórias. Você viu como os caras me respeitam? Perguntou. É isso que eu construí, do zero. Vi, eu disse. A palavra saiu lisa, fria, do jeito que eu precisava. O que ninguém naquela mesa sabia, e Renato fazia questão de esquecer, é que 42% das ações da empresa que ele dirige estão no meu nome. Não é metáfora, é papel. Registro na junta comercial, contrato social, alterações, assinaturas, datas. Eu guardo tudo numa pasta simples escondida atrás de toalhas de mesa. 3 anos depois do casamento, quando ele quis expandir, precisava de crédito. Precisava de organização, na estrutura, precisava mostrar segurança para banco e parceiro. Eu tinha um dinheiro que não vinha dele, herança do meu pai, um apartamento antigo e investimentos pequenos, mas limpos. Renato falou como se fosse uma formalidade. Coloca no seu nome. Fica melhor para o cadastro. Depois a gente acerta. Eu assinei, não por amor cego, por cálculo, porque no dia em que ele tentasse me apagar, eu queria ter algo que não dependesse da palavra dele. Só que eu deixei Renato acreditar que eu não entendia o peso disso. Deixei ele acreditar que eu era só a esposa que confia, a dona de casa que não enxerga número, a mulher que aceita. A primeira vez que ele me chamou de parasita foi num domingo na casa da mãe dele, numa feijoada cheia de gente. Panela borbulhando laranja cortada, criança correndo, gente falando por cima. Eu ajudei a manhã inteira. Quando sentei por último, ouvi a irmã dele rir. Ela vive bem, né, comendo do esforço do Renato. Renato podia ter cortado, podia ter me defendido. Ele deu de ombros. Fazer o que disse como se fosse verdade, eu que sustento. Na volta, eu não discuti. Eu abri minha pasta, li cada página e decidi ficar quieta por um tempo. Não por medo, por estratégia. Eu queria ver até onde ele ia quando tivesse certeza de que eu não tinha nada. Na semana seguinte, ele cruzou uma linha nova e foi aí que meu plano começou a andar. Eu estava no supermercado, lista curta na mão, arroz, café, fruta, detergente. Passei o cartão. A máquina apitou, vermelho. Recusado, a moça do caixa disse sem maldade. Tentei de novo. Mesmo som. 2 senhoras atrás de mim se entreolharam. Eu respirei uma vez. 2. Pode ser no débito. Recusado. Eu paguei com dinheiro que eu guardava para emergência, peguei as sacolas e saí como se nada tivesse acontecido. No estacionamento, liguei para o Renato.
Meu cartão foi recusado. Ele atendeu rindo como se ainda estivesse brindando. Eu bloqueei o limite. Por quê? Porque você acha que dinheiro nasce em árvore, soltou com um riso curto. Você não trabalha, Sofia. Você não tem noção. Tá na hora de aprender. Eu olhei para as sacolas no chão do carro. Comida. E ele falava comigo como se eu fosse uma criança pedindo brinquedo. Eu comprei comida, eu disse. A resposta dele veio limpa, sem hesitar. Você vive como uma parasita. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo a palavra bater e não achar lugar para doer, porque naquele momento ela virou prova. Eu estava salvando aquilo dentro de mim como quem salva um arquivo. Entendi, eu disse. E desliguei. Cheguei em casa, guardei as compras, lavei as mãos, fui para o quarto. Abri o armário de roupa de cama, puxei a pasta e comecei a separar o essencial: contratos, alterações, recibo do meu aporte, cópias de e-mails antigos. Eu não precisava de escândalo, eu precisava de sequência. Mandei uma mensagem curta para Helena, contadora que trabalhou com meu pai e ainda atendia empresas na região. Preciso falar sobre participação societária, urgente. Ela respondeu em 5 minutos. Posso te ligar hoje à noite? Quando Renato chegou, jogou a chave na mesa e perguntou sem me olhar. Tem jantar? Tem, eu respondi com a mesma calma de sempre. Servi, sentei, ouvi ele falar de si mesmo, e por fora eu continuei sendo a esposa simples. À noite, quando meu celular vibrou com a ligação da Helena, eu fui para a varanda e fechei a porta de vidro devagar. Sofia, ela começou baixa. Se isso estiver certo, você tem poder de verdade. Você sabe disso, né? Antes de eu responder, outra notificação apareceu na tela. Um e-mail da empresa. Assunto: convocação reunião de acionistas. Eu abri, li, senti um frio curto atravessar o peito. Data segunda-feira, 9 horas. 3 dias. Naquela noite eu quase não dormi. Não por medo, por causa da matemática fria do que eu tinha na mão e do que eu ainda precisava ter. A convocação da reunião de acionistas brilhava no meu celular como uma lâmina segunda-feira 9 horas. Renato roncava do meu lado, deitado como se o mundo fosse dele. Eu olhei para o teto escuro e lembrei de quando esse ronco me dava paz. No começo ele me chamava de meu porto, dizia que eu era a única pessoa que o fazia desligar. A gente comia pastel na feira, ria de coisas pequenas, fazia planos de comprar uma casa maior perto de Bonfim Paulista. Eu acreditava naquela versão dele. Até a empresa crescer. O primeiro corte não foi o cartão bloqueado. Foi a forma como ele passou a me olhar quando entrava em casa, como se eu fosse um móvel caro, que não trabalha, só ocupa espaço. E agora eu tinha 3 dias. Eu levantei sem fazer barulho e fui para a cozinha. Abri a gaveta onde eu guardava um caderno antigo, daqueles de capa preta simples. Eu nunca fui de escrever diário, mas de uns meses para cá eu comecei a anotar datas e frases, como quem junta provas contra uma memória que insiste em duvidar do próprio sofrimento. Domingo, feijoada. Eu que sustento. Risadas. Terça, supermercado. Parasita. Eu parei a caneta no ar por um segundo e senti um aperto seco no peito. Não era drama, era constatação. Eu tinha deixado aquilo virar normal, e normalizar humilhação é um tipo de morte lenta. Quando o celular vibrou, eu quase sorri de canto. Helena, você pode vir amanhã cedo no meu escritório? Ela perguntou baixo. Não fala disso em casa. E Sofia, leva tudo que você tiver. Eu levo, respondi, e eu não vou falhar. A voz saiu firme, e eu vi com uma clareza fria que meu casamento já tinha virado um tribunal havia muito tempo. Eu só não tinha declarado a audiência. No sábado, Renato saiu cedo dizendo que ia resolver coisa da empresa. Eu apenas assenti. Assim que o portão fechou, eu peguei a pasta atrás das toalhas e enfiei dentro de uma bolsa comum, como se eu estivesse levando roupa para a lavanderia. Vesti uma calça jeans, camiseta lisa, amarrei o cabelo. Saí. O escritório da Helena ficava numa rua tranquila, com placas de contabilidade e consultórios. Cheiro de café velho e papel. Ela me recebeu sem abraço, sem excesso de emoção, do jeito que eu precisava. Senta, ela disse. Me mostra.
Eu abri a pasta e fui colocando tudo na mesa: contrato social, alterações, comprovante do aporte e-mails antigos, do Renato me pedindo para assinar logo, cópias de registro. Helena ajustou os óculos, leu, virou páginas, marcou trechos com post-it. Tá tudo muito bem feito, ela murmurou, e isso não foi elogio. Foi respeito. Você tem 42%. Não é figura, não é forma, é poder. Eu respirei devagar. Ele fala como se eu fosse invisível. Porque ele acredita que você é Helena, disse seca. Machismo tem essa mania, acha que mulher é cenário. Ela puxou a cadeira para mais perto. Agora vem o passo mais importante: confirmar a certidão atualizada na junta comercial e entrar na reunião com a postura certa. Você não vai entrar pedindo, você vai entrar exigindo o que é seu por direito. Eu assenti. Eu quero que tudo seja limpo, eu disse, sem escândalo barato. Ótimo. Helena abriu o computador. Então a gente faz do jeito certo. E Sofia, tem mais uma coisa. Ela clicou em uma pasta no sistema, digitou um CNPJ e me olhou por cima da tela. Eu ainda tenho acesso a algumas notas fiscais eletrônicas emitidas para a empresa. Coisa de rotinas antigas. Não devia, mas tenho. E eu estava curiosa quando você me mandou mensagem. Eu senti o estômago gelar. Helena virou a tela para mim. Uma lista de NFA aparecia com datas, valores e descrições. E uma linha repetia como um refrão feio. Consultoria Estratégica. São Paulo, 18.900 vales. Consultoria Estratégica. São Paulo, 22.400 aras. Consultoria Estratégica. São Paulo, se dá 9.700. Mensal. Eu fiquei olhando sem piscar, como se meus olhos pudessem achar inocência no papel. Consultoria de que eu perguntei? É isso que não fecha, Helena disse. A empresa de vocês é logística ligada ao agro aqui região. Que consultoria estratégica é essa em São Paulo todo mês, nesses valores, sem detalhamento? Ela clicou. Abriu o cadastro do fornecedor. Olha o endereço. Eu li. Era um prédio comercial em Moema. O tipo de endereço que não combina com trabalho duro de Ribeirão. Combina com coisa escondida, com vida dupla, com gente que se acha esperta. Eu senti uma raiva subir, mas ela não explodiu. Ela se transformou em uma linha reta dentro de mim. Você acha que é... Eu comecei. Helena não completou. Não precisava. Pode ser desvio, pode ser fachada, pode ser alguém cobrando consultoria para facilitar contrato, pode ser amante. Ela falou as palavras como quem lista itens de inventário. O ponto é dinheiro saindo. E isso interessa aos acionistas. Eu olhei para a tela de novo, e por um segundo eu lembrei do Renato chegando em casa com perfume diferente, dizendo que era hotel. Lembrei dele com o celular virado para baixo, irritado quando tocava. Lembrei de uma vez em que ele falou São Paulo e sorriu de um jeito que não era para mim. A dor veio sim, mas ela veio como coisa contida, como gelo queimando. Eu não vou chorar por isso, eu disse mais para mim do que para Helena. Não chora, ela respondeu. Você vai agir. Ela imprimiu as notas. A impressora começou a cuspir folhas como se estivesse colocando munição na minha mão. Próximo passo. Helena continuou a falar com um advogado societário. Hoje. Hoje é sábado. Advogado bom trabalha sábado quando o caso é sério. Ela anotou um nome num papel, doutora Camila Tavares. Ela é de Franca, atende a região toda, direta sem teatro. Eu guardei o papel na carteira como se fosse um bilhete de saída. No caminho de volta, eu não fui para casa. Eu parei num posto, comprei água e liguei para Camila. Ela atendeu no segundo toque. Camila, meu nome é Sofia. Eu tenho 42% de uma empresa no meu nome e fui tratada como ninguém dentro da minha própria casa. Segunda, tem reunião de acionistas. Eu preciso entrar lá do jeito certo. Um silêncio curto. Você tem documentos? Ela perguntou. Tenho. Você tem convocação? Tenho. Você tem registro atualizado da junta comercial? Vou tirar. Então escuta, você não vai entrar naquela reunião com emoção. Você vai entrar com procedimento. A voz dela era firme, quase fria.
Você tem direito a pedir informações, auditória, explicações de despesas e pode registrar tudo em ata. Se ele gritar melhor, quem perde controle perde credibilidade. Eu quase ri. Ele grita bem. Ótimo. Você vai deixar ele fazer isso na frente de testemunha? Camila marcou um encontro rápido para domingo à tarde. Quando cheguei em casa, Renato estava na sala mexendo no celular com raiva disfarçada. Ele nem perguntou onde eu fui. Isso teria sido preocupação. Ele não tinha. Você viu que eu bloqueei o limite, ele soltou como se fosse dono do assunto? Vi. É pro seu bem. Ele levantou e ficou perto demais. Você precisa entender que sem mim você não é nada, Sofia. Eu sustentei o olhar. Entendi, eu disse com a mesma calma de sempre. Ele apertou a mandíbula incomodado com a minha tranquilidade, e então o celular dele tocou. Renato virou de costas, mas eu ouvi. A casa é pequena demais para segredos grandes. Tá, eu vou resolver isso antes de segunda, ele falou baixo. Já pedi pro cara preparar a procuração. Ela assina sem nem ler. Você conhece. Meu sangue gelou. Procuração. Assina sem ler. Eu fiquei imóvel com o rosto neutro enquanto ele falava como se eu não existisse, como se eu fosse um detalhe domesticável. Quando ele desligou, olhou para mim com um sorriso curto venenoso. Segunda-feira você fica em casa, ele disse. Reunião de acionistas não é lugar para dona de casa. Eu sorri de leve do jeito que ele gostava e que ele nunca soube interpretar. Claro, eu respondi. Ele subiu para o quarto. E eu fiquei na sala olhando para o nada, sentindo uma certeza pesada se encaixar no meu peito. Renato ia tentar me tirar do jogo antes de eu entrar na sala. E eu precisava descobrir como. Eu acordei no domingo com uma certeza colada na pele. Renato não estava com medo de mim. Ele estava com medo do papel. A frase dele ainda ecoava. Já pedi pro cara preparar a procuração. Ela assina sem nem ler. Você conhece? Eu olhei para o lado. Ele dormia boca entreaberta como se tivesse dito aquilo sobre um objeto, não sobre a própria esposa. Levantei sem barulho e fui direto pro meu celular. Mensagens da Helena. Um endereço. 1 hora. Domingo, 16 horas. Escritório da Camila. Leva tudo e não assina nada. Eu respondi só com um ok. Meu coração parecia calmo, mas por dentro eu estava com uma linha de ferro atravessando o peito. Ribeirão Preto fica silenciosa no domingo, mas não é um silêncio leve. É um silêncio cheio de gente pensando em segunda-feira. Eu fui ao cartório de notas no fim da manhã antes de qualquer coisa. Não por drama, por procedimento. Pedi uma certidão atualizada do contrato social e das alterações registradas, tudo o que dava para puxar com rapidez. O atendente me olhou como se eu fosse uma mulher qualquer, resolvendo documento de imóvel. Era isso que me salvava. Ninguém imagina o perigo quando ele vem com cara de rotina. Saí com o papel na mão e uma cópia digital no e-mail. 42% Sofia. Liso, limpo, atual. Na rua, o sol batia forte no asfalto. Eu senti o calor no rosto e uma frieza por dentro. Se Renato tentasse mexer nisso, ele teria que passar por mim ou por fraude. E eu queria ver qual dos dois ele escolheria. Às 15, Renato apareceu na cozinha com um humor ensaiado. Minha mãe chamou para almoçar, ele disse, mexendo no café. Domingo em família. Eu quase ri. Renato não era de família quando o assunto não servia a ele. Claro, respondi na mesma voz neutra. Ele me observou por um segundo, procurando uma reação. E ele continuou como quem não quer nada. Amanhã eu vou precisar que você me ajude com uma coisa. Papelada. Coisa rápida. É pro bem da empresa. Meu estômago fez um movimento curto, mas eu mantive o rosto quieto. Que papelada? Renato soltou um suspiro teatral como se eu fosse cansativa. Uma procuração simples. Para eu resolver umas coisas no seu nome. Você confia em mim? Não confia? Ele falou confia com um tom que já vinha com cobrança embutida. Eu apoiei a xícara na pia. Depende do que é. Foi a primeira vez em muito tempo que eu não entreguei obediência automática. O olhar dele mudou. Você tá estranha ultimamente, ele disse mais baixo. Tá ouvindo ideia de quem? Eu fui sincera sem emoção.
Eu tô ouvindo o que você mesmo fala. Renato travou um segundo, depois forçou um sorriso que não chegou nos olhos. Vai ser no cartório? Rapidinho, a gente assina e pronto. Cartório. A mesma palavra que eu já tinha transformado em escudo naquela manhã. Eu assenti como quem cede. Tudo bem. E vi o alívio dele atravessar o rosto como um reflexo. Ele achou que eu ia cair. Na casa da mãe dele, o almoço foi feijoada, arroz soltinho e conversa atravessada. A família inteira parecia saber de alguma coisa e fingir que não. A irmã dele me olhava com um brilho de vitória, como se eu já tivesse perdido. Renato contava histórias do trabalho, sempre se colocando no centro. Amanhã é um dia importante, ele disse alto para todo mundo ouvir. Reunião de acionistas. Vamos fechar umas decisões. A mãe dele apertou minha mão falsa doçura. Você nem entende dessas coisas, né, Sofia? Ainda bem que tem um homem para resolver. A mesa riu leve como se fosse uma brincadeira. Eu senti a palavra homem virar um martelo. Eu não respondi. Mastiguei devagar, engoli, e anotei mentalmente todos ali estavam confortáveis com a minha humilhação. Quando voltamos para casa, Renato se apressou. Se troca. A gente vai no cartório antes do horário da Camila. Depois você faz o que quiser. Antes do horário da Camila. Ele não sabia que eu já tinha estado em cartório. E ele não sabia que eu já tinha advogado. Eu subi e troquei de roupa com calma. Peguei minha bolsa, onde além da pasta eu já tinha deixado um item novo. Um gravador simples no celular, pronto para funcionar. Não por vingança barata, por segurança. No caminho, Renato dirigia rápido como quem teme o tempo. É só uma assinatura, ele repetia. Você complica tudo. Eu deixei ele falar sozinho. Quem se justifica demais costuma estar escondendo coisa. Chegamos ao cartório. O ar era frio de ar-condicionado, cheiro de papel e tinta. Renato cumprimentou um homem de camisa social que eu nunca tinha visto. Esse é o Dr. Paulo, ele disse. Ele preparou a procuração. Paulo estendeu a mão para mim com um sorriso treinado. Prazer, dona Sofia. É um documento padrão. Só para representação. Renato já puxava a folha, ansioso, apontando onde eu deveria assinar. Assina aqui, aqui e aqui. Reconhece firma e pronto. Eu peguei o papel. Li devagar. Procuração com poderes amplos, representar em assembleia, votar, assinar atas, deliberar sobre auditoria, movimentar questões societárias, solicitar alterações. Não era resolver papelada, era me transformar em sombra e dar ao Renato a minha voz. Eu ergui os olhos. Você quer votar por mim amanhã? Renato deu uma risada seca. É para facilitar, você nem vai. Você não tem que se meter nisso. É só para eu resolver sem estresse. Paulo pigarreou tentando suavizar. É comum, dona Sofia. A senhora confia no marido. Eu olhei para o homem como se ele fosse parte da armadilha. E ele era. Eu quero uma cópia agora, eu disse. Renato perdeu a paciência na hora. Sofia, para com isso. Assina logo. A palavra logo veio como ordem. Eu respirei uma vez, duas. E então, do jeito mais simples do mundo, eu fiz a pergunta que cortou o ar. Se é só formalidade, por que você falou ontem que eu assino sem ler? O rosto dele mudou. Foi rápido, mas eu vi. Renato deu um passo para perto, baixo, ameaçador. Você tá me espionando? Eu sorri só com a boca. Você fala alto, e eu aprendi a ouvir. Ele olhou em volta, percebeu gente passando, percebeu testemunhas. Então ele tentou outro caminho, o que machuca mais, quando é dito sem grito. Você é ingrata. Eu te dei uma vida. Sem mim você não é nada. O cartório ficou pequeno. A humilhação bateu, mas ela não entrou, porque eu já tinha transformado aquilo em combustível. Eu devolvi o papel para o balcão. Eu não vou assinar. Renato ficou vermelho. Você vai sim. Não. Paulo tentou intervir. Podemos ajustar os poderes, limitar. Não precisa, eu cortei calma. Eu vou pessoalmente amanhã. A frase caiu como uma pedra. Renato piscou como se não tivesse entendido. Você o que é? Eu vou pessoalmente repetir. E eu já tenho a certidão atualizada. Eu já tenho cópias. Eu já tenho orientação. O olhar dele virou pânico, puro, nu.
Ele tentou segurar meu braço. Eu puxei de volta, sem escândalo, só firme. Encosta em mim de novo aqui dentro e eu peço que registrem, eu disse baixa. Você quer mesmo? Renato largou. Ele não queria polícia, não queria ata, não queria nada que deixasse marca. Eu saí do cartório sem correr. No carro ele explodiu. Você está destruindo minha vida. Eu olhei para frente como se estivesse analisando uma estrada. Não, Renato, eu estou impedindo você de destruir a minha. Ele socou o volante. Depois mudou de tom rápido, tentando recuperar controle. Você não sabe o que está fazendo. Amanhã vão te engolir viva. Você vai passar vergonha. Eu não respondi. Vergonha é quando você não tem base. Às 16 horas, eu estava no escritório da Camila. Ela leu a procuração que eu fotografei e balançou a cabeça sem surpresa. Ele ia te tirar da Assembleia sem você perceber, ela disse. E com você assinando, ele ainda te faria parecer cúmplice. Eu senti uma onda de nojo, não de tristeza. Nojo! Camila abriu uma pasta. Hoje você vai fazer 2 coisas. Notificar formalmente a empresa que você comparecerá pessoalmente e que não concedeu procuração a ninguém. Enviar com antecedência seu pedido de esclarecimentos e auditoria para não deixarem para depois na mesa. Eu assinei as notificações, reconheci firma, tirei cópias, tudo seco, tudo técnico. Quando saí do escritório, o céu já começava a escurecer. No estacionamento, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona Sofia, boa noite. Aqui é da secretaria da empresa. O senhor Renato pediu para enviar um documento para a senhora assinar ainda hoje. Disse que é urgente. Podemos mandar um motoboy... Eu olhei a palavra urgente e senti o frio certo, o frio que avisa. Renato não desistiu. Ele só mudou a forma. O urgente no WhatsApp parecia uma ameaça educada. Eu não respondi na hora. Porque eu já tinha aprendido uma regra simples: quando alguém insiste em urgência, quase sempre é porque quer te tirar o direito de pensar. Eu caminhei até o meu carro, sentei e fechei a porta e liguei para Camila. Ele quer mandar motoboy com documento para eu assinar hoje, eu disse sem rodeio. Camila nem respirou fundo, já sabia o roteiro. Não assina nada. Se aceitar receber, recebe na portaria, pede cópia, fotografa tudo e só diz: meu advogado vai analisar, sem discussão. E se for intimação, aí você registra que recebeu e manda foto para mim. Intimação não é assinatura, é ciência. Eu desliguei e fiquei 1 minuto olhando para a rua, sentindo a noite morna de Ribeirão Preto colar na pele. Depois eu dirigi para casa como se fosse uma segunda-feira qualquer, como se eu ainda fosse a rainha do lar que não entende nada. Por fora, eu precisava continuar parecendo segura. Por dentro, eu estava montando um campo minado. Renato estava na sala quando eu cheguei, de camiseta celular na mão, andando de um lado para o outro como um homem que perdeu o controle e tenta fingir que escolheu isso. Onde você estava? Ele perguntou seco. Resolvendo coisa minha. A resposta incomodou mais do que grito. Coisa sua agora, ele riu sem humor. Você tá achando que virou gente? Eu tirei a bolsa do ombro devagar. Eu sempre fui, eu disse. Renato ficou 1 segundo mudo, e aí o interfone tocou. Ele congelou. O corpo dele denunciou antes da boca. Deve ser entregue, ele falou rápido demais. Eu fui até o interfone. A voz do porteiro veio com aquela calma de quem já viu de tudo. Dona Sofia tem um motoboy aqui com documento pro apartamento. Renato deu um passo na minha direção como se fosse tirar o aparelho da minha mão. Eu resolvo. Eu segurei firme. Eu resolvo, eu repeti olhando no olho dele. E apertei o botão. Pode deixar na portaria, eu desço. Renato tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. Você tá fazendo teatro, Sofia? Eu não respondi. Desci. A portaria tinha luz branca e cheiro de desinfetante. O motoboy estava com uma pasta plástica transparente e uma prancheta. Assinatura aqui, por favor, ele disse educado. Eu olhei a capa do documento e li a primeira linha. Termo de ciência e concordância. Ajuste de participação societária. Meu estômago deu um nó frio. Ajuste de participação. Renato não estava tentando só me calar. Ele estava tentando mexer no que era meu.
Eu vou receber, mas não vou assinar nada, eu disse. O motoboy abriu a boca confuso, acostumado com assina e tchau. Moça, eu preciso levar assinado? Então você volta sem assinatura, eu respondi calma. Eu não te devo isso. Peguei o celular e fotografei a capa, a primeira página, o nome de quem enviou o telefone no canto. Depois pedi ao porteiro: o senhor pode anotar que eu recebi sem assinar. O porteiro assentiu sério. O motoboy ainda insistiu já com pressa. É coisa do seu marido, né? Ele falou que a senhora assina. Eu ergui os olhos só um pouco. Ele fala muita coisa. Eu subi com o documento na mão e o peso daquela tentativa no peito. Não era só machismo, era cálculo. Era o tipo de homem que, quando percebe que perdeu o controle da narrativa, tenta apagar a página inteira. Dentro do apartamento, Renato estava encostado na bancada, como se já soubesse o que eu trazia. Assinou ele? Perguntou voz baixa. Eu coloquei o documento na mesa sem jogar, sem provocar. Não. Sofia... Ele começou tentando outra máscara de marido preocupado. Isso é para te proteger. Tem coisas que você não entende. Eu folheei a primeira página com calma, como se eu estivesse lendo receita. Ajuste de participação societária. Eu li em voz alta. Você quer que eu concorde em reduzir minha participação? Renato engoliu seco. É só reorganização. É técnico. Técnico é o jeito bonito que você usa para dizer eu quero te roubar? Eu respondi fria. Ele bateu na mesa, perdendo a compostura. Você está me obrigando a fazer isso. Você não tem ideia do que está em jogo. Eu levantei o olhar devagar. Eu tenho. É por isso que eu não assino. Renato passou a mão no cabelo, andando pela sala, tentando respirar. Você vai me expor amanhã? Vai destruir minha reputação. Eu apoiei os dedos no papel sem tremor. Você destruiu a minha dentro de casa. Amanhã eu só vou levar isso para a luz. Ele parou e me encarou com ódio e medo. E então fez o que todo homem assim faz quando perde força, chamou reforço. Pegou o celular e ligou para o viva-voz. Mãe, vem aqui, agora. Eu ouvi a mãe dele do outro lado perguntando o que era. Renato respondeu. Ela tá ficando maluca. Ela quer me humilhar amanhã. Maluca. A palavra que homens usam quando mulher decide não ser conveniente. Eu me sentei no sofá silenciosa. Deixei ele construir a própria cena. 1 hora depois, a campainha tocou. A mãe dele entrou, sem esperar convite, seguida da irmã, com cara de quem já vinha pronta para a briga. Sofia, o que está acontecendo? A mãe perguntou a voz doce e cortante ao mesmo tempo. Renato disse que você está querendo se meter na empresa. Eu olhei para aquelas duas mulheres e senti uma tristeza rápida, curta, quase técnica. Elas tinham sido treinadas a proteger o homem, mesmo quando o homem era o agressor. Eu não estou me metendo, eu disse. Eu sou acionista. A irmã riu desdenhosa. Você é acionista? Você nem sabe o que é uma assembleia. Renato cruzou os braços como quem encontra apoio. Eu puxei do celular a certidão atualizada e mostrei a tela. Eu sei o suficiente para saber que meu nome está aqui com 42%, eu falei. E eu sei o suficiente para saber que ele tentou me fazer assinar uma procuração ontem e um ajuste hoje. A mãe dele empalideceu um pouco, mas se segurou. Renato só quer resolver as coisas. Você é esposa. Não precisa disso. Eu respondi sem elevar a voz. Eu fui esposa. Eu também fui parasita. Amanhã eu vou ser o que eu sempre fui no papel. Só que dessa vez sem pedir permissão. Renato tentou avançar, voz mais baixa, venenosa. Você tá fazendo isso porque tá com ciúme? Por causa de São Paulo? A irmã abriu um sorriso maldoso como se tivesse achado o motivo vergonhoso. Ah, então é isso. Mulher é tudo igual. Eu senti um calor subir, mas eu o empurrei para baixo. Eu não podia virar essa história em fofoca de amante. Eu precisava manter no terreno onde ele não conseguia mentir número, documento, ata. Não é ciúme, eu disse. É dinheiro da empresa indo para lugar que eu quero ver explicado. E é respeito. O que vocês chamam de mulher no lugar dela, eu chamo de abuso. A mãe dele deu um passo para frente, olhos marejados, mas a fala era dura. Você vai acabar com essa família. Eu olhei para ela firme. Eu não vou acabar com nada.
Quem acabou foi ele quando decidiu me tratar como um lixo. Amanhã eu só vou parar de fingir. A sala ficou quieta por um segundo. Renato percebeu que não estava conseguindo me quebrar com a família, então ele mudou de tática de novo. Pegou o celular e na minha frente mandou mensagem para alguém. Você está fazendo questão de ir? Ele perguntou a voz mais controlada. Então eu vou fazer questão de te impedir. Eu senti o ar esfriar. Impedir, como perguntei. Renato sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso pequeno cruel. Você vai ver. Eu fui para o quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e mandei mensagem para Camila com fotos do documento do motoboy e da certidão. Ela respondeu em segundos. Ótimo que você não assinou. Amanhã você chega 30 min antes. Eu estarei lá. E Sofia, ele pode tentar mudar o local, hora ou dizer que você não pode entrar. Eu já vou preparar uma notificação imediata. Eu respirei fundo tentando sentir o chão. E então chegou outro WhatsApp, dessa vez no grupo da família do Renato. A irmã mandou um áudio. Eu apertei play. Gente, só para avisar, amanhã a Sofia vai aprontar na empresa. Ela tá surtada. Se alguém vê, não dá trela. Renato tá fazendo o possível para segurar. Eu ouvi a palavra surtada de novo, e em seguida outra notificação, um e-mail da empresa. Assunto: alteração de local reunião de acionistas. Meu coração não acelerou, ele ficou pesado. Eu abri. Local alterado, e no rodapé uma frase curta. A entrada será permitida apenas a acionistas previamente credenciados. Eu olhei aquela linha e entendi o jogo. Renato ia tentar me barrar na porta. Eu desliguei o celular por um segundo e fiquei no escuro ouvindo a respiração da casa. Amanhã eu não precisava só provar que eu era acionista, eu precisava entrar na sala. Na segunda-feira eu cheguei 30 minutos antes. O endereço novo era um hotel simples de eventos, daqueles de corredor comprido e carpete gasto perto de uma avenida movimentada de Ribeirão Preto. Nada chique. Só funcional, o tipo de lugar onde se decide o destino de empresa, com café morno e voz firme. Eu estava de roupa neutra, cabelo preso, documentos impressos e digitais, e a mesma calma de quem já chorou tudo o que tinha para chorar, meses atrás. Na entrada do salão, um rapaz com crachá e prancheta levantou a mão. Credenciamento, por favor. Eu mostrei meu RG, depois a certidão atualizada da junta comercial, a convocação e o comunicado da empresa com a frase ridícula apenas acionistas previamente credenciados. Ele olhou, engoliu seco e disse: seu nome não está na lista. Atrás de mim eu ouvi o som de salto firme no piso. Camila chegou com uma pasta preta e um olhar que não pedia licença. Bom dia, ela disse ao rapaz. A senhora Sofia é acionista. Se a entrada for negada, vamos registrar por escrito e comunicar à mesa. E se for necessário, chamamos a autoridade para garantir direito de participação. O rapaz ficou pálido, olhou para dentro do salão como se pedisse ajuda. Renato apareceu. Ele estava impecável, terno, claro sorriso ensaiado, mas os olhos dele estavam rachados. Sofia, ele falou baixo, como quem tenta mandar sem parecer. Você não foi credenciada. Volta para casa. Não faz isso comigo. Eu olhei para ele com a mesma frieza de domingo no cartório. Você tentou me tirar com procuração, tentou me fazer reduzir minha participação por motoboy, e agora tenta me barrar na porta. Minha voz saiu baixa, sem tremor. A única coisa que você não tentou foi me respeitar. Renato apertou a mandíbula. Isso é loucura? Camila deu um passo à frente. Não é loucura, é direito societário básico. Ela abriu a pasta e colocou um papel em cima da prancheta do rapaz. Aqui está a notificação formal enviada ontem à noite com protocolo de recebimento. A acionista comparecerá pessoalmente. Qualquer impedimento será registrado. Renato tentou rir falso. Você acha que vai entrar aqui e mandar em tudo? Eu respondi sem levantar o tom. Eu não vim como sua esposa, eu vim como acionista. Por um segundo, ele ficou imóvel. E eu vi a verdade atravessar o rosto dele. Ele não tinha mais como me diminuir ali, porque ali eu tinha testemunhas.
O rapaz do credenciamento finalmente abriu espaço. Pode entrar, senhora. Renato ficou do lado de fora por um instante como se a porta fosse um tapa. Eu passei. O salão tinha umas 40 cadeiras, a maioria homens camisa social, voz de quem acha que entende o mundo, um projetor ligado, uma mesa com microfones e a sensação de que o ar era pesado antes mesmo do primeiro bom dia. Quando eu entrei, alguns me reconheceram. A dona de casa. A rainha do lar. E eu senti por dentro aquela frase da churrascaria de semanas atrás: você sabe o seu lugar virar poeira. O presidente da mesa, um senhor de cabelo branco e olhar cansado, consultava uma lista. Vamos iniciar, ele disse. Credenciamento finalizado. Renato entrou logo depois de mim, tentando recuperar presença. Ele cumprimentou 2 homens com pressa, como quem corre atrás de uma versão antiga de si mesmo. Camila sentou ao meu lado. Helena, a contadora, chegou 2 minutos depois discreta e me deu um aceno curto. Estou aqui. O presidente pigarreou e começou a ler os nomes. Quando ele chegou no meu, a sala pareceu encolher. Sofia, sobrenome, 42%. O microfone fez a voz dele ecoar objetiva, sem emoção. Renato deixou a caneta cair. O estalo seco no chão arrancou olhares. Ele se abaixou rápido demais, fingindo naturalidade, mas o rosto já tinha perdido cor. E eu vi, não era vergonha, era medo. O presidente continuou como se nada tivesse acontecido. Ordem do dia, apresentação de resultados, deliberação sobre despesas estratégicas e... Camila encostou o cotovelo na mesa. Antes, senhor presidente, a acionista Sofia solicita inclusão de pauta e registro em ata. Ela falou com educação fria. Pedido de esclarecimentos sobre contratos de consultoria e solicitação de auditoria independente, com acesso aos livros contábeis. Um murmurinho atravessou o salão. Renato levantou a mão rápido. Isso é uma tentativa de me desmoralizar, a voz dele saiu alta. Isso é coisa pessoal, coisa de casamento. Eu olhei para ele e respondi só o essencial. Pessoal é você me chamar de parasita, aqui é a empresa. Houve um silêncio curto desconfortável. Alguns homens evitaram olhar, outros olharam como se estivessem vendo pela primeira vez um tipo de verdade que não cabe em piada. O presidente ajustou os óculos. A solicitação está formalizada? Camila entregou o envelope. Helena entregou cópias das notas fiscais. Aqui, Camila disse, valores datas, fornecedor endereço em São Paulo, sem detalhamento proporcional ao montante. Renato riu nervoso. Consultoria é normal, vocês não entendem gestão moderna. Eu respirei uma vez e falei sem espetáculo. Então explica, em ata, com documento. Ele tentou se levantar, mas sentou de novo. A coragem dele sempre dependeu de eu estar calada. O presidente olhou para os demais. Vamos deliberar a inclusão de pauta e a contratação de auditoria independente. Os acionistas votam. Renato correu os olhos pela sala buscando aliados. Alguns desviaram, outros que antes o aplaudiam agora mediam risco. Eu sabia por quê. Porque eu não tinha vindo só com raiva. Eu tinha vindo com sequência. Helena tinha conversado discretamente com 2 acionistas menores no fim de semana, gente que já desconfiava do consultoria e estava cansada de promessa vazia. Eu não precisei comprar ninguém, só precisei mostrar que eu não era mais silêncio. O presidente começou a contagem. Quando terminou, ele falou com a mesma neutralidade que mata egos. Aprovado. A auditoria independente será contratada e será registrado em ata que a acionista Sofia solicitou esclarecimentos e acesso aos documentos pertinentes. Renato ficou com um olhar fixo em mim, como se eu tivesse tirado o chão. Mas eu não tinha tirado nada, eu só parei de ser tapete. Ele tentou uma última cartada. Você está fazendo isso para se vingar de mim? Eu respondi baixa. Eu tô fazendo isso para você aprender que humilhar alguém em casa não te dá imunidade no mundo. 2 semanas depois, o relatório preliminar chegou. Não era suspeita, era rastro.
Pagamentos repetidos, consultoria sem entrega clara, favorecimento e uma tentativa de alteração societária enviada às pressas, aquela que ele tentou me fazer assinar. Tudo alinhado com a pressa dele de resolver antes de segunda. O conselho não teve escolha. Renato foi afastado da direção até conclusão final e um diretor interino assumiu. Não houve algema, não houve novela. Houve o que dói mais em homem arrogante consequência. Na mesma semana eu recebi uma carta dele, curta, sem desculpa bonita. Eu fui criado achando que homem manda e mulher agradece. Eu usei isso contra você, eu me envergonho, eu perdi você antes de perder a empresa. Eu li sem chorar. No dia seguinte eu sentei numa mesa de mediação com ele, processo limpo civilizado. Divórcio sem espetáculo. Cada um com seu advogado. Eu não pedi o que não era meu. Eu só não abri mão do que era. Quando saí, eu parei num café simples, peguei um pão na chapa e um café preto e olhei o movimento da rua como quem reaprende a respirar. Meses depois, eu voltei a trabalhar com contabilidade por conta própria. Atendi pequenos negócios, ajudei alguns funcionários da antiga empresa a se recolocar, organizei finanças de gente que sempre viveu no limite. Eu não virei rica de cinema, eu virei livre. E isso é a vingança que ninguém consegue te tirar, aquela que não depende de grito, nem de homem, nem de permissão. Se você me ouviu até aqui, me diz nos comentários se você já fingiu ser menos só, para ver quem realmente era mais. E se você está em Portugal ou em qualquer país da União Europeia, eu quero te ler também, comenta a sua cidade aí, Porto, Lisboa, Braga, Faro, ou de onde você estiver na Europa. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar do próprio valor e se inscreve no canal. Às vezes a gente só precisa de uma voz dizendo: não assina nada no escuro.